Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Dando continuidade então na leitura da segunda carta aos Coríntios, lembrando que o foco aqui é aonde Paulo está pedindo para que se construa ou se tenha ideia daqueles que a quem ele está passando a doutrina do Cristo, tem que construir prédio de alvenaria, ficado enfiado lá dentro e todas aquelas coisas que você já sabe, tá bom? Vamos lá. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Então veja, que Paulo agora faz uma comparação, né? Casa, edifício, habitação, não feitas por mãos de homens, em relação, fazer um paralelo com as que, todas que foram construídas por mãos humanas, ali não tem nada a ver com o Pai, tá certo? Vamos lá. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Paulo, quando diz aqui nesta casa, ele está dizendo o nosso corpo, tá certo? Vamos lá, verso 5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo o que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que reconhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhe estamos dando a oportunidade de exaltarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deixa eu parar um minutinho aqui. Então quer dizer que Paulo está dizendo que o Criador reconciliou consigo mesmo o mundo através da igreja. Então aquela igreja, aqueles líderes religiosos agora, eles que fazem a ligação das pessoas com o Criador? Não. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Tá certo? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, porque nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha, meus amigos, meus irmãos, acabamos aqui o capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios e não vimos Paulo aqui nas suas orientações, nas suas advertências, nas suas experiências, dizendo para que fosse construído um templo, né, de alvenaria e tudo aquilo que você já sabe que não tem nada a ver com o nosso Criador. Tá certo? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. Como cooperadores de Deus
insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, em privações, em tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor, sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios. Olha, então ele está falando abertamente aos coríntios, carta aos coríntios, não é carta aos brasileiros, não é carta aos paulistas, aos pernambucanos, aos cariocas, carta aos coríntios. Então ali, aquela sociedade tem a sua particularidade. E Paulo agora usa aquelas particularidades sociais para passar o quê? O verdadeiro evangelho do reino do Criador através do Cristo. Tá bom? Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhe estamos limitando o nosso afeto, mas vocês nos estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Templo de Deus quem é? Nós somos o templo de Deus. Então, o que há, né, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o santuário. Pois somos o santuário do Deus vivo. Então, o templo que ele está se referindo aqui não é o prédio de alvenaria, certo? Ele está falando que somos nós. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Eles serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Acabamos aqui o capítulo 6 e mais uma vez, não vemos Paulo orientando para se construir templo. Aqui nessa carta, nessa segunda carta, está havendo ali uma advertência para as pessoas que provavelmente estavam se distanciando de Paulo de uma maneira afetuosa, né? Então Paulo está falando, olha, não façam isso, né? Nós amamos vocês, nos amem de uma maneira igual, certo? Vamos lá, capítulo 7, verso 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Olha só, então ele chega à Macedônia, ele não foi lá para a igreja de pedra, de alvenaria da Macedônia, ou para as igrejas da Macedônia, certo? Quando ele chegou lá, ele já foi perseguido, né? E não só ele, como todos os que seguem a doutrina do Cristo. Mas ele em si era perseguido porque ele era uma pessoa muito influenciadora, no sentido de passar a doutrina do Cristo, certo? Deus, porém,
que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de você por mim, de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro por... Vamos lá. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhe escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados e encorajados. Ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Então veja, aqui Paulo, então, terminamos o capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios. Paulo aqui está dizendo, olha, eu vi o quanto vocês são bons, receberam a Tito e aqueles que com ele foram. Isso fico contente, isso me deixa contente de ver produzindo em vocês a bondade, o amor, a mansidão. Tá certo? Construir templo? De maneira alguma. Vamos lá, capítulo 8 de 2 Coríntios. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus. Vamos lá, vamos ler de novo. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às pessoas que aceitaram a doutrina do Cristo através de mim, Paulo, na Macedônia. É isso que Paulo está dizendo aqui, tá bom? No meio das mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Agora Paulo está dizendo que aquelas pessoas que aceitaram a doutrina de Cristo em Macedônia, eles deram bastante coisa. Para quem? Para Paulo? Não, lógico que não. Para quem? Para os lá de Jerusalém, que eram perseguidos por Roma e pela religião, que não podiam trabalhar, não podiam sustentar suas famílias. Muitos tinham que fugir, muitos morreram, muitos seus bens foram tomados. Então eles arrecadaram e mandam para os necessitados, tá certo? Eles nos suplicaram, vamos lá, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que... Olha só, assistência ao santo, assistência social, ajudar, dar o que comer, dar o que vestir, né? Dar suporte. Não é para construir templo. Olha, irmãos, vamos trazer os seus dízimos e ofertas, o seu pacto para fazer a obra de Deus, que é construir templo. Não, você não está vendo Paulo falando isso aqui. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros.
Os líderes religiosos pegam esses pedacinhos aqui, olha, quero ver o amor que vocês têm, né? E não estou pedindo, mas é para testar vocês, para construir o templo, para comprar o som da igreja, para arrumar o teto que está caindo, para ajustar lá o concreto do estacionamento. Não é disso. Está falando de encher a barriga dos esfomeados, dos que estão sendo perseguidos e dos seus familiares. Tá certo? Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Está dizendo o seguinte, ó, se você vai dar, é porque você tem, não porque você não tem. Já nas denominações religiosas que pregam o dízimo, é 10% daquilo que o cara não tem. A pessoa trabalhou lá o mês inteiro e ganhou meio salário mínimo, agora com essa pandemia, sei lá, R$500, o cara tem que pegar R$50 e dar na mão lá do líder religioso dele, para a obra de Deus. E Paulo em nenhum momento está dizendo isso, está dizendo, ó, aquele que tem, contribua. E aqueles R$50, aqueles 10%, às vezes ele deixou de comprar um botijão de gás, comprar um remédio, certo? Ele deixou de pegar uma condução e foi a pé, porque ele foi iludido, achando, como eu fui iludido 20 anos, achando que estava dando para a obra de Deus, isso agradava a Deus. E nós estamos vendo aqui nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos e nas cartas, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens e muito menos requer alguma coisa das nossas mãos. O que Ele quer é que nós tenhamos misericórdia com o nosso próximo. Lembra do mandamento do nosso Salvador? Para que o mundo reconheça que todos sejam os seus discípulos, amem-se uns aos outros, como Ele nos amou. Verso 13. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados. Aí, ó, tá vendo? Ó? Ele não quer que tire da boca de ninguém, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês, então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês, com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as pessoas que aceitaram a doutrina do Cristo, por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas pessoas, pelas comunidades que aceitaram a doutrina do Cristo, para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Tá vendo? Está falando o seguinte, que foram pessoas com Tito para pegar o que foi arrecadado para fazer o que deve ser feito. Tá certo? Queremos evitar que alguém... Vamos lá, verso 20. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. O Senhor pede o quê? Que a gente encha a barriga do necessitado. Tá certo? Correto? Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e um diácono entre vocês, um ajudador, um auxiliador. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das pessoas que aceitaram a Cristo em uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais pessoas, das outras pessoas que aceitaram a doutrina do Cristo, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Bom, meus queridos, terminamos aqui o capítulo 8
né, da segunda carta aos Coríntios, e não vimos Paulo em nenhum momento dando orientação àquela comunidade, e nem às outras que ele se refere, de que deveria se construir templo e ficar enfiado dentro deles. Tá certo? Dá um like, se inscreva, compartilha, comenta, tal, tudo mais, tudo aquilo que você já sabe. Um abraço e até o próximo capítulo.